Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso de número 35. Jesus vai dizer para os discípulos: passemos para o outro lado, ou passemos para outra margem. Você vai observar que após Jesus se despedir da multidão, Cristo vai chamar os discípulos e vai dizer para eles: passemos para outra margem. Jesus vai convidar os discípulos para entrarem no barco, para chegar até a outra margem. E você vai ver que a intenção de Jesus era chegar em Gadara. Só que para chegar em Gadara, eles precisavam ir de barco para chegar até aquela localidade. Eu acho interessante a expressão que o texto usa, quando Jesus procura os discípulos e diz: passemos para outra margem. Você vê que Jesus faz questão de passar junto com o discípulo. Jesus não está dizendo para os discípulos: passe para outra margem. Jesus não está dizendo para os discípulos: atravessem a margem. Jesus não está dizendo para os discípulos: entrem no barco e fiquem só. Não. Nesse texto, Jesus está dizendo: passemos para outra margem. Há uma importância de Jesus de passar com os discípulos para o outro lado. Você sabe muito bem que dentro do barco vai ter tempestade. Você sabe muito bem que dentro do barco eles vão passar por uma grande aflição. Mas a diferença é que Jesus não deixou os discípulos passarem a aflição sozinho. Ele estava com os discípulos atravessando a margem para chegar do outro lado. O que me faz amar muito mais Cristo é saber que Ele não me deixa sozinho. Ele atravessa comigo a tempestade. Ele atravessa comigo o mar. Talvez outras pessoas não passariam comigo as tempestades. Algumas pessoas, diante de uma crise, diante de um problema, ela nos deixa, ela se afasta da gente por causa das tempestades que nós vivemos. Só que Jesus não. Ele é alguém que passa conosco. Por isso que ele diz para os discípulos: passemos para o outro lado. É a intenção dele passar com os discípulos, caminhar com os discípulos, não deixar os discípulos só, porque é propósito de Jesus ensinar, só que ensinar de perto, dar uma lição de perto. E ainda que há uma grande tempestade, Jesus vai estar junto, atravessando com os discípulos, mostrando para eles que eles não estão sozinhos. Você não está sozinha, você não está sofrendo sozinho, você não está passando por aflições sozinho. Jesus está passando contigo.